Nós vamos conversar sobre vacinas. As vacinas são o investimento em saúde que tem melhor custo-benefício. A Organização Mundial de Saúde calcula que são evitadas por ano 2 a 3 milhões de mortes em consequência do uso das vacinas. Se nós conseguíssemos uma cobertura vacinal maior, nós poderíamos evitar mais mortes, mais sofrimento, mais custo financeiro. O que acontece é que as doenças infecciosas preveníveis por vacinas acabaram caindo no esquecimento. Então, nós não vimos casos graves de doenças infecto-contagiosas passíveis de prevenção pela vacina. Então, nós não vimos difteria, estou falando nós, os médicos, não vimos difteria, não vimos poliomielite, não vimos casos de sarampo. Portanto, nós temos dificuldades de imaginar o que é que nós estamos prevenindo quando nós aplicamos uma vacina. Para os pais, isso é mais sério ainda, porque os pais jovens de crianças em idade de vacinar, crianças no 1º até o 5º ano de vida, eles não viram nunca um caso de sarampo e eles não se ocupam, não consideram que essas doenças são suficientemente graves para necessitar uma prevenção. Com o grande investimento que nós tivemos em tecnologia nas últimas décadas, as vacinas tiveram um incremento da qualidade, da capacidade de produção muito grande. Então, até final da década de 1990, nós tínhamos muito menos vacinas disponíveis do que nós temos hoje. Então, hoje, nós temos vacinas para prevenir catapora, nós temos vacina para prevenir HPV, nós temos vacinas para prevenir infecções graves por pneumococo, por meningococo, e com isto aumentou muito a produção de vacinas e aumentou o número de vacinas que as crianças precisam tomar. O momento ideal de vacinar é quando nós ainda não expusemos o indivíduo ao risco de adoecer. Então, o melhor momento de vacinar para a maioria das vacinas disponíveis é no 1º ano de vida. A maior parte das vacinas nós começamos a aplicar logo após o nascimento e elas todas são 12 doenças que nós prevenimos no 1º ano de vida com as vacinas que nós disponibilizamos. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações é maravilhoso, é uma das coisas que nós brasileiros temos que nos orgulhar. O programa é competente, é eficiente e é sério. E nós oferecemos de forma gratuita, os pacientes não precisam pagar a maioria das vacinas disponíveis no mundo. Enquanto em alguns países, por exemplo, Estados Unidos ou mesmo Europa, as pessoas precisam pagar para receber as vacinas, aqui no Brasil nós podemos receber a imensa maioria das vacinas livremente, sem pagar nada. Com todo esse sucesso que eu estou contando e que nós estamos vendo dia a dia, particularmente para nós médicos mais velhos, que vivemos uma época em que atendemos crianças com poliomielite, com difteria, com coqueluche, com uma série de doenças que nós não vemos mais, é uma maravilha a gente saber que nós podemos prevenir essas doenças todas nos nossos pacientes. Entretanto, os pais não viram essas doenças e, infelizmente, apesar de todo esse sucesso das vacinas, apesar da qualidade que nós temos das vacinas, ainda há grupos de pais e até mesmo de profissionais de saúde que acham que as vacinas não são necessárias. O que será que leva essas pessoas a pensar isso?
Existe desconfiança sobre a segurança, as pessoas acham que as vacinas não são seguras, existem preocupações com os eventos adversos, ou seja, eu dou a vacina no meu filho e, em consequência disso, ele apresenta febre. Ou existe uma fantasia, mitos, achando que a vacina pode determinar uma série de outras doenças, o que não é verdadeiro. As vacinas, como todos os medicamentos, elas podem, é verdade, produzir alguns eventos adversos. Então, tomar uma vacina e apresentar febre não é uma coisa fora do comum, isto pode acontecer. Só que a doença que eu estou prevenindo é muito mais causadora de febre, de outras consequências, do que a própria vacina. Para que todas as pessoas recebam as vacinas de forma adequada, nós precisamos ter a consciência de 3 Cs: confiança, complacência e conveniência. A confiança diz respeito à credibilidade que eu tenho que aquela vacina é boa, é eficaz e é segura. A complacência é que eu não acredite que a doença é menos grave do que a vacina. Eu não posso ser complacente com o risco que a doença pode determinar para mim ou para o meu filho. E conveniência, eu preciso ter acesso a essa vacina. No Brasil, nós temos acesso, como já falei, às vacinas de forma gratuita. Então, não é difícil que eu tenha acesso às vacinas. Infelizmente, com tudo isso que eu estou falando, ainda temos pessoas que acreditam que as vacinas não são necessárias ou que elas podem causar um mal para os meus filhos ou para mim mesma excessivo. Isto não é verdade. A produção de qualquer vacina, todas elas, é um processo extremamente longo. Às vezes nós levamos décadas para conseguir a produção de uma vacina segura e eficaz. E antes de ser colocada em uso na população, a vacina é testada primeiro no laboratório, depois num número pequeno de pessoas, para que depois ela possa ser aplicada na população. Então não existe o risco, por exemplo, de que eu esteja aplicando no meu filho uma vacina pouco segura ou uma vacina, digamos que experimental. Eu estou usando o meu filho para testar uma vacina. Isso não existe. As vacinas disponibilizadas são seguras e são eficazes. Todas as vezes que eu me vacino ou que eu vacino uma criança, o meu filho, por exemplo, eu devo levar em consideração 2 coisas: a proteção individual minha ou do meu filho e a proteção da comunidade. Quando eu vacino muitas pessoas, eu consigo uma proteção da comunidade, porque eu não dissemino uma doença se entrar alguém não vacinado nesse meio. Então, vacinar é uma questão de um conceito de público. Eu preciso me vacinar não só para me proteger, mas para proteger outras pessoas. Por que isso é importante? Porque existem algumas doenças, principalmente câncer, em crianças nós estamos falando de leucemias, existem doenças que diminuem a proteção imune das crianças, deficiências imunológicas, e estas crianças, isto também pode acontecer em adultos, mas vamos nos preocupar com as crianças neste momento. Elas ou não podem receber alguns tipos de vacinas, ou mesmo recebendo, elas não conseguem obter a mesma proteção que eu teria se eu fosse uma pessoa saudável. Portanto, quando eu me vacino, eu me protejo, e se eu estiver no meio de várias pessoas que estão adequadamente vacinadas, esta criança ou este adulto que não tomou a vacina
porque não pode ou tomou a vacina e não ficou adequadamente protegido, eu protejo esse indivíduo paralelamente à minha proteção. Portanto, eu não estou pensando só em mim quando eu me vacino ou vacino meu filho. Eu estou pensando na comunidade como um todo. Nós vivemos em comunidade e nós temos que pensar nisto. Uma criança que vai à escola, nós sabemos que crianças com imunodeficiências, com doenças graves, podem estar frequentando a mesma classe que o meu filho. Se o meu filho não for vacinado e tiver uma doença que é passível de transmissão interpessoal, o meu filho pode transmitir a doença para esta criança que não conseguiu obter a resposta adequada com a sua vacinação. Então, quando nós pensamos em vacinação, temos que considerar que nós não estamos pensando egoisticamente. Eu tenho que pensar na comunidade como um todo. Além disso, nós temos que pensar que existem leis no Brasil desde 1975, existe uma lei federal que torna a vacinação obrigatória em todo o território nacional e torna o responsável pelas pessoas ou por crianças o responsável por fornecer, providenciar a vacinação para essas pessoas. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que é obrigação do responsável fazer com que chegue à minha criança todas as atitudes, todas as ações que vão protegê-lo. Isto significa que é possível, sim, um pai ou uma mãe perderem o pátrio poder se uma criança não for vacinada e adoecer gravemente por conta disso. Raramente isto acontece. Eu já vi acontecer, mas isto é raro. Nós preferimos, nós médicos e agentes de saúde, conversar com esses pais e convencê-los a aplicar as vacinas. Porém, nós estamos falando de lei e a lei é igual para todos. Portanto, nós podemos correr um risco desnecessário se eu não aplicar as vacinas nas crianças que estão sob a minha guarda. O médico também pode manifestar dificuldade na relação médico-paciente se o seu paciente não quiser receber vacinas e, portanto, nestas condições, o médico pode se recusar a atender um paciente que recusa vacinar-se a si próprio ou recusa vacinação para seus filhos. É possível que o médico não atenda esse paciente, então nós teremos que mudar de profissional de saúde porque aquele não vai aceitar atender mais o nosso filho se nós não quisermos vacinar. Como as vacinas são aplicadas em indivíduos sadios, eu não vacino pessoas doentes, eu vacino o sadio para proteger, para evitar que ele tenha doença. Então, a preocupação com as consequências da vacinação são muito maiores do que a preocupação com qualquer outro medicamento. Quando eu tomo um remédio porque eu estou com dor de cabeça e por conta da medicação que eu acabei de tomar, eu tenho dor de estômago, eu considero isso uma coisa natural. O evento adverso do remédio, da medicação que eu tomei, me deu uma certa dor de estômago. Mas eu não consigo raciocinar da mesma forma quando eu estou aplicando a vacina num indivíduo que não tinha nada. Então, eu apliquei a vacina nesse indivíduo e ele apresentou uma febre. É um custo que eu tenho que pagar. Não são todas as vacinas que causam eventos adversos, mas algumas podem determinar eventos adversos. É necessário que nós todos conversemos com os profissionais que nós conhecemos, que nós confiamos e que aceitemos o que ele vai nos contar a respeito da necessidade, da importância, da utilidade, da segurança das vacinas que nós temos que tomar aos nossos filhos.
o profissional de saúde é aquele a quem nós devemos procurar e confiar para nos passar as informações corretas. Não devemos acreditar em mitos, em notícias que atualmente chamam de fake news, as notícias que estão andando pela internet, pelas redes sociais, sobre riscos e eventos graves das vacinas. Devemos acreditar em quem efetivamente pode nos passar uma informação correta, uma informação adequada, uma informação com segurança. Portanto, eu recomendo que todos nós conversemos com os profissionais que nos atendem e em quem nós confiamos para saber que vacinas nós devemos tomar, quais são os riscos, quais são os benefícios, que doenças que nós estamos evitando. Nós estamos em plena época de vacinação contra a influenza, a gripe. É muito importante que nós todos tomemos a vacina contra a gripe. A gripe está causando inúmeros casos graves de doença em outros países, nós precisamos evitar. Nós tivemos um surto de febre amarela no nosso país, nós precisamos nos vacinar. Vamos nos informar com as pessoas que podem nos fornecer informações corretas e adequadas para que a gente possa receber todas as vacinas disponíveis e proteger a gente e a nossa família.